Vamos, nesse bloco, continuar a interpretar textos de escolas militares, gente, certo? Olha aí, pessoal, um texto que a gente viu semana passada sobre a EA. Aliás, um texto da EA ano passado, ficou faltando essa questãozinha que eu achei interessante ver, né, gente? Mas a gente viu essa questão na semana passada, a gente interpretou. O detalhe dela, gente, é só aqui mesmo essa palavrinha, né? Que é o attend, esse verbo attend, que é um falso cognato, certo, gente? A questão é essa. Então, attending a conference. Então, aqui ele está falando que a viagem aérea é uma experiência do dia a dia e tal e tal. Quando lemos sobre um político que conversa com o primeiro-ministro japonês, um dia, attending a conference em Austrália, no dia na manhã seguinte. Então, o que foi que ele foi fazer na Austrália? Attend a conference, ok? Aí não é no sentido de atender, certo, gente? Então, quando ele foi atender na conferência, ele foi participar, ou seja, ele foi estar presente, participar, estar presente em uma conferência, ok, gente? Então, essa questão aí é a letra C. Attending é being ou be present, ok? Be present é estar presente no evento, certo? Attend, ok? É sinônimo de attend. Os dois, certo, gente? São sinônimos, ok? Próximo! Olha aí, galerinha. Agora é uma questão, agora são questões sobre um texto da AFA, certo? Um texto da AFA, que foi o texto de 2014 da AFA, pessoal. Vamos dar uma olhadinha sobre esse texto que fala sobre Ethics of War, que seria a ética da guerra. Ética parece com o português, né, gente? Da guerra. Então, vai falar da questão ética em uma guerra, certo? Vamos lá. Human beings have been fighting. Human beings have been fighting each other. Os seres humanos, ao pé da letra, gente, têm estado lutando. Tem estado lutando. Isso aqui é um tempo verbal, gente, que nós já vimos, que é o present perfect mais continuous, pelo verbo com ing. O fighting, né, gente? Então se trata do present perfect continuous. Ok, gente? Quando eu falo de present perfect continuous, eu tenho que estar atento, nós temos que estar atento à continuidade da ação, certo? Existe o presente perfeito e existe o presente perfeito contínuo. Quando você fala só do present perfect, gente, por exemplo, eu digo que she has studied. Isso é o presente perfeito, gente, ó. Ela tem estudado. O verbo principal é o verbo study, certo? E eu estou falando de uma ação que começou no passado e perdura até o presente, certo? Quando eu digo que ela tem estudado para os exames da AFA, ela começou aqui no passado e a pontinha aqui é o presente. Então, é o que tem acontecido até aqui, certo? Esse é o presente perfeito contínuo. Vai continuar? Eu não sei, certo? O presente contínuo não tem essa informação que vai haver a continuidade da ação. Já o present perfect continuous tem essa informação. Então vamos pegar essa mesma oração, she has been, ela tem estado estudando, o verbo principal, o verbo estudar. Só que no presente perfeito contínuo ele vem com ing, certo, gente? She has been studying for 2 hours. She has been studying for the test. Na primeira, ela tem estudado para o teste. Na segunda, ela vem estudando para o teste. A melhor maneira de traduzir isso aqui é vem, certo? Aqui também é a melhor maneira de traduzir. Os seres humanos vêm lutando uns com os outros. Só um espirrozinho aqui, pessoal. Desculpa aí, pessoal, foi o espirro. Eles vêm lutando uns com os outros, um com o outro, né? Então, aqui ela tem estudado e ela vem estudando. Aqui,
Começou no passado, vem até o presente. Vai continuar? Não sei. Aqui começou no passado, vem no presente e há certeza da continuidade da ação quando eu utilizo o chamado Present Perfect Continuous, certo? Então, há certeza na continuidade da ação. Human beings have been fighting, ou seja, eles vêm lutando since prehistoric times, desde os tempos pré-históricos. Então significa que eles vêm lutando desde lá até agora e vão continuar, certo? And people have been discussing novamente, e as pessoas vêm discutindo os certos e os errados, rights and wrongs, disso por quase o mesmo tempo, for almost as long, quase o mesmo período. Então aí são duas coisas, pessoal. Os seres humanos vêm brigando entre eles, né? Guerras entre eles, e vão continuar. E as pessoas vêm discutindo certo e errado, o que fazer, né? Se fazer tal coisa é certo ou errado, durante esse mesmo tempo. E também vai continuar, porque também usou o Present Perfect Continuous, ok? The ethics of war, a guerra, aliás, a ética da guerra, começa por presumir, por presumir que a guerra is a bad thing, é uma coisa ruim. And should be avoided if possible. E deveria ser evitada se, if possível. But it recognizes, mas reconhece que there can be, o verbo there to be, gente, com o can, pode haver situações when war, quando a guerra, maybe, pode ser, a pessoa é separado? É. Tem um maybe separado e tem um maybe junto, certo, gente? Pode ser, talvez. São coisas diferentes. Aqui é pode ser. Aqui junto é talvez, certo? Aqui é um verbo, certo? São dois verbos juntos. Que quando a guerra pode ser the lesser evil, o menor mal de várias escolhas más, ok? Mas reconhece que pode haver situações quando a guerra pode ser o menos ruim, certo? Pode ser menos ruim de várias escolhas ruins. War is a bad thing. A guerra é uma coisa ruim porque ela envolve deliberadamente a matança, killing, ou ferimento, matança, ferimento de pessoas, certo? And this is a fundamental, isso é fundamentalmente errado, certo? Aí seria melhor. É um erro fundamental, ele quer dizer isso assim, certo? Um erro fundamental. Um abuso dos direitos humanos das vítimas, ok? Um abuso dos direitos humanos das vítimas. The purpose of war ethics, o propósito da ética da guerra é ajudar a decidir o que é certo ou errado. Both, the two, os dois, ambos. Ambos para indivíduos, ou tanto para indivíduos quanto para países. Então, pessoal, eu não vi o que tinha diante do both, certo? Olha aqui, pessoal, ok? O both ele pode vir sozinho e o both pode vir com o and. Que é esse caso aqui, ó. E eu não prestei atenção, é coisa que vocês vão ter que fazer, certo? Se ele vem com and ou se ele vem sozinho. Eu digo, por exemplo, que both brothers are doctors. Eu tô querendo dizer o que, Diegão? Que the two, os dois irmãos, ambos irmãos são médicos, certo? E o both and, tanto John quanto, aqui no sentido de quanto, his brother are doctors. Então, pessoal, só o both sozinho é ambos, os dois irmãos são médicos. E o both and, tanto fulano quanto beltrano são médicos, certo? E aqui é o both and, certo, gente? Então, tanto para indivíduos quanto para países e para contribuir aos debates de políticas públicas, policy, políticas, formas de ação.
E, por fim, ultimately, para governos e ações individuais e de governo, ok? Então, o propósito da ética da guerra é ajudar a decidir o que é certo e errado, tanto para indivíduos e para governo, certo? Ou seja, o soldado lá no campo de batalha e o governo que fazer com os prisioneiros. E para contribuir aos debates de políticas públicas e, por fim, a ação do governo individual. A ética da guerra também leva à criação de códigos de leis formais de guerra. Por exemplo, as convenções de Genebra e as convenções de Haia, uma cidade que fica nos Países Baixos, certo, gente? Hague, ok? The Hague and Geneva Conventions. Essas cidades tiveram convenções, né? Antes da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, né? Para decidir o que era certo ou errado para fazer um código de ética de guerra, certo? The drafting, o rascunho, a escrita, o rascunho e a implementação de regras de engajamento para soldados, ou seja, o que o soldado pode fazer, não pode fazer. E na punição de soldados e outros por crimes de guerra. Então foi aí que foi estabelecido, né, nessas convenções de Haia de Genebra, o que o soldado poderia fazer ou não em uma guerra, certo, pessoal? The three key questions are... As três perguntas chaves são: Is it ever right to go to war? É sempre certo ir para a guerra? É sempre certo ir para a guerra? Ou é sempre certo entrar em guerra? When is it right to fight? Quando é certo lutar? What's the moral way to conduct a war? Qual é a maneira moral de conduzir uma guerra? Então eles estão falando que aí, para estabelecer esses códigos, essas regras, tem que responder essas três perguntas chaves, key questions, perguntas chaves. The discussion of the ethics of war goes back, volta aos gregos e os romanos. Although neither civilization, embora nenhuma civilização se comportasse particularmente bem em guerras, certo? Então, a discussão volta até os gregos e romanos, embora, although, neither, nenhuma civilização se comportasse particularmente bem em guerra. Ou seja, antigamente todo mundo se comportava mal, matava, né? Destruía cidades e matava as pessoas e tudo mais. In the Christian tradition, war ethics, na tradição cristã de ética de guerra, foram desenvolvidos, na tradição cristã, a ética da guerra, as éticas, né, as regras de guerra, foram desenvolvidas por Santo Agostinho e mais tarde, later, por São Tomás de Aquino e outros. Então, eles foram primeiros a desenvolver algumas regras do que o soldado ou os países podem ou não podem fazer em uma guerra, né? Hugo Grotius, a Dutch philosopher, aqui não está nascimento, e quando ele morreu, né, gente? Um filósofo holandês, Dutch, e autor de The Durbeliac Passes, The Rights of War and Peace, Os Direitos de Guerra e Paz, wrote down, as condições para uma justa guerra. Cuidado que aqui não é apenas, certo, gente? Esse refere é o adjetivo justo, certo? Uma guerra justa que são aceitas hoje. Então ele escreveu algo, então ele é importante nessa questão, Hugo Grotius, na questão de ética da guerra, né? Porque o que ele escreveu são aceitos hoje, até hoje o pessoal aceita o que ele escreveu, certo? Cícero argumentava ou dizia que não há nenhuma aceitável razão para a guerra fora de vingança justa, aqui de novo é no mesmo sentido, viu, gente?
ou autodefesa. Então, o Cícero argumentava isso, né? Não pode entrar em guerra se não for uma vingança justa ou autodefesa, certo? Revenge or self-defense. No qual ele incluía o quê? A defesa da honra, ok? Então, a vingança pela defesa da honra. Ou a autodefesa pela defesa da honra. He also argued, ele também argumentava que uma guerra não poderia ser justa a menos que, se ela não fosse publicamente declarada. Então a pessoa tinha que chegar lá, nós declaramos guerra a tal país, ok? E espirro de novo, pessoal, vamos lá. E, aliás, a menos que haja uma compensação pela ofensa do inimigo tivesse primeiro sido exigida, ok? Então, não pode declarar guerra, né, de acordo aí com o que Cícero dizia, né, para outro país, antes de primeiro a pessoa pedisse que a pessoa, olha, peça desculpas, certo? É isso que ele está dizendo aqui. A ofensa had first been demanded, ok? Então, se pedir desculpa, não tem guerra, é isso que ele quer dizer. Cícero based his argument. Cícero baseou o seu argumento no que se presume, the assumption, no que se presume que a natureza e a razão humana influenciava uma sociedade contra a guerra, certo? A gente era botar aqui, certo? Então o que ele está dizendo, gente? Que o homem naturalmente era contra a guerra, certo? É isso que ele argumentava. E que there was, um código fundamental de comportamento para as nações, certo? Aí é o que Cícero acreditava. Ok, pessoal? Vamos lá, primeira. A cara da AFA pedindo the main purpose. O principal propósito desse texto é fazer o quê? Alertar leitores, mostrar, evitar, influenciar as sociedades, evitar que os humanos, mostrar que as regras morais, alertar leitores, esses verbos que aparecem no comecinho das alternativas são importantes, viu, gente? O texto é um alerta, ou o texto mostra, ou o texto quer evitar que os humanos entrem em guerra, ou o texto quer influenciar as sociedades a seguir a natureza, justificar seu comportamento de guerra. O que é que vocês acham, gente? Por isso que eu estou dizendo que esse primeiro verbozinho é importante. Está mais para alertar, mostrar, evitar ou influenciar. Está mais para mostrar, né, gente? Mostrar que as regras morais de comportamento com relação à guerra tem há muito tempo, had long been, tem há muito tempo sido discutido. Foi isso que nós vimos, né, gente? Que os seres humanos lutam e vão continuar lutando, né, há muito tempo. E a discussão sobre os rights e os wrongs, lembram? Ó, eles vêm lutando desde o tempo pré-histórico e também vêm discutindo os rights e os wrongs, tá vendo aqui, gente? Nesse mesmo ínterim, certo? Nesse mesmo período, certo? Então, que eles têm há muito tempo discutido, ok, gente? Letter B. Esse é o principal propósito, purpose, do texto. Mostrar que as regras morais de comportamento com relação a guerras vem há muito tempo ser discutido. Tanto que ele dá exemplo, ele dá anos e tudo mais, certo, gente? Segunda, war ethics intention. According to the test, it should show that a intenção da ética da guerra,
ou da ética na guerra, de acordo com o texto, é o quê? Qual é a intenção de se criar ética na guerra? Para quê? Com a intenção de quê? Ter ética na guerra. Por que que precisa ter? Isso, de acordo com o texto, é mostrar para quê, gente? Letra A. Even, até mesmo os inimigos em uma guerra, né? The enemies merecem um fair, nós vimos no texto como just, justo tratamento, que até mesmo os inimigos merecem. Ou seja, está numa guerra, é o inimigo, mas eles, mesmo sendo inimigos, merecem um tratamento justo. In a war, em uma guerra, every violent action can be justified. Toda ação violenta, ou seja, mesmo que seja injusta, pode ser justificada? É isso a intenção quando o texto fala de ética na guerra? Não pode, né, gente? Se tem ética, nem toda ação pode ser justificada. Ações individuais não deveriam ser controladas? Não, o texto não quer dizer isso. Ações individuais ou de governos, de acordo com o texto, tem que ser controladas, né? Não pode ser, uma pessoa não pode fazer o que quiser numa guerra, matar quem quiser ou fazer o que quiser. It's wrong not to kill your opponent. É errado não matar seu oponente. Não, gente, isso não faz parte da ética da guerra, né? Se o cara se entrega, de acordo com a ética da guerra, é tornar prisioneiro, né, e não matar, certo? Então, pessoal, letra A. Até mesmo, even, os inimigos merecem um tratamento justo, ok? Letter A. Próximo. According to the first paragraph, de acordo com o primeiro parágrafo, it's correct to state that. É correto declarar, ó, state é o verbo declarar, pessoal. Vem muito na AFA esse verbo aí, ó. É correto declarar, tipo, é correto dizer, ou seja, pede aí a alternativa correta, certo, gente? Only, tenham cuidado com as alternativas com only, viu, gente? Por quê? Porque only significa apenas e restringe demais, né? Apenas isso, certo, gente? Então, evitem esse tipo de alternativa que começa com only, certo? Ou que começa com always, ou never. São muito restritivas esse tipo de palavra, de vocábulo, certo, gente? Apenas após lutar por um longo tempo, os humanos começaram a se preocupar com o que é correto, the correctness, em suas lutas. Foi só depois de um longo tempo? Não, pessoal. O que ele diz é que as duas coisas iniciaram concomitantemente, certo? Quando o homem começou a lutar, de acordo com o texto, desde os tempos pré-históricos, lembram? E lá ele usa o termo, qual o termo, pessoal? Cadê? Ó. E as pessoas têm discutindo os direitos, os certos e os errados for almost as long. Por quase o mesmo tempo, certo? Almost quase. Por quase o mesmo tempo. Então, pessoal, nós não podemos afirmar que apenas depois de começar a lutar. Se no texto afirma que são concomitantemente, certo? Ao mesmo tempo, ok? Então a letra A está errada. Letra B. People always scared for their enemies' rights. As pessoas sempre, olha aí, always de novo, gente, tá vendo? Always, né? As pessoas sempre se importaram pelos direitos. Não, nem sempre, né, gente? Nem sempre. Isso aí foi se desenvolvendo através dos séculos, certo? C. In prehistorical times, nas épocas pré-históricas, people were more peaceful. As pessoas eram mais pacíficas. É isso que o texto diz? Não, o texto diz que as pessoas vêm lutando desde as épocas pré-históricas, não é isso que ela diz. Então, se não é a A, nem a B, nem a C, né, gente? Por eliminação, letra D, né? Ainda vamos ler. Fighting, lutar. And talking about fighting, e falar sobre luta, os dois, ter acontecido por quase ao mesmo tempo.
Então é isso que ele diz lá no começo, como nós lemos, né, gente? Portanto, letra D, pessoal. The best definition, a melhor definição para a palavra drafting, como foi que nós vimos a palavra drafting no texto, gente. Cadê o drafting? É quando ele fala do lá de... quando ele fala lá de Arraia e Genebra, né, gente? Então, olhem aqui, meu povo. The drafting tá aqui, ó, certo? War ethics, éticas da guerra, também leva à criação de códigos formais de guerra, que foram feitos em Haia e as convenções de Haia e Genebra, né? O rascunho e a implementação, ou seja, primeiro eles fizeram o esboço, certo? O rascunho. Nós vamos botar isso como código de guerra. Aí depois eles fizeram o quê? Depois eles implementaram as regras, certo? Primeiro rascunharam, né? Elaboraram e depois implementaram. Então o drafting tem esse sentido, né? A elaboração, certo? Para depois poder implementar. Então, o que essa questão está pedindo, gente? A melhor definição para a palavra drafting, que seria um rascunho, né, gente? A ideia concluída é, gente, não, aí é a implementação, certo? Sistema de regras, apenas, only de novo, gente, é chato, né? Apenas para os oficiais de alta patente? Não, gente, é de maneira geral, né? O soldado também precisa ter ética, ok? A versão escrita, que não é o formulário final, e isso, gente, é um rascunho, ok? É um rascunho. E é o pessoal que seleciona draft soldiers, não, nada a ver, certo, gente? Então, é a versão escrita do que ainda não foi implementado, portanto, letra C, galera, ok? Então, vimos aí uma questãozinha da AFA, certo, pessoal?